Olá pessoal, meu nome é Andrei, estou aqui de novo no canal Leitores Virtual. Estou na segunda parte do videolivro O Poder do Agora. Primeiramente, agradeço a vocês que assistiram a primeira parte do livro. Segundo, também quero fazer um agradecimento a você que está visualizando esse segundo vídeo. Gratidão. Então vamos continuar aqui. Página 17. Você não é sua mente, o maior obstáculo à iluminação. Vou aumentar aqui um pouquinho para facilitar minha... Aí. Iluminação. O que é isto? O que é isso? Há mais de 30 anos que um pedinte se sentava na berma de uma estrada. Um dia passou por ali um estranho. Dá-me uma moedinha, pedinchou o pobre, entendendo automaticamente a seu velho boné de beisebol. Não tenho nada para te dar, disse-lhe o estranho. Depois perguntou: o que é isso em que está sentado? Nada, respondeu o pedinte. Apenas uma caixa velha. Sento-me nela desde que me lembro. Algum dia viste o que tem dentro? Tornou o estranho. Não, respondeu o pobre. De que me serviria? Não há nada lá dentro. Vê o que tem dentro, insistiu o estranho. O pedinte conseguiu forçar a tampa com surpresa, incredulidade e exaltação. Verificou que a caixa estava cheia de ouro. Eu sou aquele estranho que não tem nada para lhe dar, mas que lhe diz para olhar para dentro, não para dentro de uma caixa qualquer, como na parábola, mas para dentro de uma coisa ainda mais próxima, para dentro de si próprio. Mas eu não sou um pedinte, dirá você. Todos aqueles que não encontraram a sua verdadeira riqueza, que é a radiosa alegria do ser e a paz profunda e inabalável que acompanha, são pedintes. Por maior que seja a fortuna material que possuam, esses, para terem valor, segurança ou amor, procuram fora de si vislumbres de prazer ou de realização pessoal, enquanto que dentro de si próprios possuem um tesouro que não só inclui todas aquelas coisas, mas é também infinitamente maior do que tudo o que o mundo tem para lhes oferecer. Maior do que tudo. A palavra iluminação invoca a ideia de uma realização sobre-humana, e o ego gosta de a encarar assim. Mas ela não é mais do que o seu estado natural, de união sentida com o ser. É um estado de ligação com alguma coisa incomensurável e indestrutível, com uma coisa que quase paradoxalmente constitui a sua essência e, no entanto, é muito maior do que você. Trata-se de encontrar a sua verdadeira natureza, para além de um nome e de uma forma. A incapacidade de sentir essa ligação dá origem à ilusão da separação dentro de si próprio como do mundo à sua volta. Você tem então a percepção de si próprio, consciente ou inconscientemente, como um fragmento isolado. Surge o medo e o conflito interior, e exterior torna-se uma norma. Gosto da definição simples que Buda deu da iluminação, o fim do sofrimento. Não há nada de sobre-humano nisto, não é verdade? É certo que, como definição, é muito incompleta, apenas lhe diz o que a iluminação não é sofrimento. Mas o que resta quando deixa de haver sofrimento? Buda mantém silêncio quanto a isso, e o seu silêncio significa que cada um de descobrir sozinho, ele utiliza uma definição negativa para que a mente a não possa transformar numa crença ou numa realização sobre-humana.
Numa meta que não possa alcançar, apesar desta precaução, a maioria dos budistas ainda acredita que a iluminação é para Buda, não para eles, pelo menos na vida presente. Empregou a palavra ser, pode explicar o que entende por isso? Ser é a vida única, eterna e sempre presente para além da diversidade de formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. No entanto, o ser ao mesmo tempo transcendente e imanente a cada forma, sendo a sua essência mais profunda, invisível e indestrutível. Significa isto que você lhe tem acesso agora sob a forma do seu eu mais profundo, da sua verdadeira natureza, mas não procure agarrá-lo com a sua mente. Não tente compreendê-lo. Só o poderá conhecer quando a sua mente estiver aquietada. Quando estiver presente, quando a sua atenção estiver plena e intensamente no agora. O ser poderá ser sentido, mas nunca poderá ser compreendido mentalmente. A iluminação é recuperar o conhecimento do ser e manter-se nesse estado de sentir percepção. S. Quando diz ser, refere-se a Deus? Se sim, por que não o diz? A palavra Deus foi esvaziada do seu sentido ao longo de milhares de anos de utilização abusiva. Por vezes eu emprego a palavra, mas faço com moderação. Por utilização abusiva, quero significar que há pessoas que sem nunca terem vislumbrado sequer o reino do sagrado, a vastidão infinita por trás dessa palavra, a usam com grande convicção, como se soubessem do que estão a falar, ou então argumentam contra ela, como se soubessem o que estão a negar. Tal utilização abusiva dá origem a crenças absurdas, asserções e ilusões egóicas do gênero: o meu ou o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, e o teu Deus é falso. Ou como a famosa afirmação de Nietzsche: Deus está morto. A palavra Deus tornou-se um conceito fechado no momento em que a palavra é pronunciada. Cria-se uma imagem mental, talvez já não a de um velho de barbas brancas, mas ainda assim uma representação mental de alguém ou de alguma coisa exterior a si. E, sim, é verdade, quase inevitavelmente alguém ou alguma coisa do sexo masculino. Nem Deus, nem ser, nem qualquer outro termo conseguem definir ou explicar a inefável realidade por trás dessas palavras, pelo que a única questão importante é saber se a palavra em questão ajuda ou impede de ter a experiência daquilo para que ela aponta. Será que ela aponta para além de si própria, para essa realidade transcendental? Ou presta-se com demasiada facilidade a não ser mais do que uma ideia na sua cabeça, uma crença, um ídolo mental? A palavra ser não explica nada, mas a palavra Deus também não. Ser, no entanto, tem a vantagem de ser um conceito aberto. Não reduz o invisível infinito a uma entidade finita. É impossível formar uma imagem mental da palavra. Ninguém pode reclamar a propriedade exclusiva do ser. Trata-se da sua própria essência. E você, tem-lhe acesso imediato ao sentir a sua própria presença? O entendimento de que o eu sou é anterior a pensar eu sou isto ou eu sou aquilo. Por conseguinte, da palavra ser, a experiência de ser não vai mais do que um pequeno passo. Essa é página 19. Qual é o maior obstáculo que se opõe a que tenhamos a experiência dessa realidade? A identificação com sua mente, o que faz com que o pensamento se torne compulsivo, não ser capaz de parar de pensar, é uma aflição terrível.
mas nós não o compreendemos, porque praticamente toda a gente sofre do mesmo mal. Pelo que se considera normal, esse barulho mental incessante impede que você encontre o reino da quietude interior que é inseparável do ser. Cria igualmente um falso eu, obra da mente, que lança uma sombra de medo e sofrimento. Mais adiante que veremos tudo isso em pormenor. O filósofo Descartes acreditava que tinha encontrado a verdade mais fundamental ao fazer a sua famosa afirmação: penso, logo existo. Na verdade, estava a dar expressão ao erro mais básico: equiparar pensar a ser a identidade de pensamento. O pensador compulsivo, que significa praticamente toda a gente, vive num estado de aparente separação, num mundo insensatamente complexo de problemas e conflitos contínuos. Um mundo que reflete a sempre crescente fragmentação da mente. A iluminação é um estado integral de se estar em uníssono e, por conseguinte, em paz. Em uníssono com a vida no seu aspecto manifestado, o mundo, assim como o seu eu mais profundo, e a vida não manifestada, em uníssono com o ser. A iluminação não é apenas o fim do sofrimento e do permanente conflito interior e exterior. É também o fim da terrível escravidão ao pensar incessante. Que incrível é esta libertação! A identificação com a mente cria um filtro opaco de conceitos, rótulos, imagens, palavras, críticas e definições que bloqueiam qualquer relacionamento verdadeiro. Coloca-se entre si e o eu, e o seu eu, entre si e o seu semelhante, entre si e a natureza, entre si e Deus. É este filtro de pensamento que cria a ilusão da separação, a ilusão de que existe você e um outro, totalmente separado. Então você esquece-se do fato essencial de que, por baixo do nível das aparências físicas e das formas separadas, você é uno como tudo o que é. Quando digo que você se esquece, quero dizer que deixa de sentir essa unicidade como uma realidade evidente para si mesmo. Poderá acreditar que talvez ela seja verdadeira, mas deixa de saber que ela é verdadeira. Uma crença poderá ser reconfortante, contudo, é unicamente através da sua própria experiência que ela se torna libertadora. Pensar tornou-se uma doença. A doença ocorre quando as coisas perdem o equilíbrio. Por exemplo, não há nada de errado na divisão e multiplicação das células do corpo, mas quando esse processo se perpetua à margem da totalidade do organismo, as células proliferam e surge uma doença. Nota: a mente é um instrumento magnífico se for usado corretamente. Contudo, se for usado erradamente, torna-se muito destrutiva. Falando com mais exatidão, não se trata tanto de você usar a mente erradamente. Geralmente não a usa de maneira nenhuma. Ela que a usa a si. É a doença. Você acredita que é a sua mente? É a ilusão? O instrumento tomou-se conta de si. Não estou totalmente de acordo consigo. É certo que a minha mente deambula por vezes acontece com a maioria das pessoas, mas ainda assim posso decidir usar a minha mente para obter e realizar coisas, e faço constantemente. Só porque você consegue resolver um problema de palavras cruzadas ou construir uma bomba atômica não quer dizer que esteja a usar a sua mente. Da mesma forma que os cães gostam de roer ossos, também a mente gosta de se dedicar aos problemas. É por essa razão que ela resolve problemas de palavras cruzadas e constrói bombas atômicas. Você não se interessa por nenhuma dessas coisas. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Pode libertar-se da sua mente sempre que o deseje? Já descobriu o botão que a desliga? Quer dizer, parar de pensar totalmente. Não posso, salvo talvez por alguns breves instantes. Então a mente está a usá-lo assim inconscientemente.
identificado com ela. Você nem sequer sabe que é escravo dela. É quase como se estivesse possuído sem o saber, e por isso julga que a entidade possessora é você próprio. O começo da libertação é a compreensão de que você não é a entidade possessora. O pensador. Saber isso permite-lhe a observar a entidade. No momento em que começar a observar o pensador, é ativado um nível mais elevado de consciência. Depois começará a compreender que existe um vasto reino de inteligência para além do pensamento, que o pensamento é meramente um pequeno aspecto dessa inteligência. Também compreenderá que todas as coisas que realmente contam, beleza, amor, criatividade, alegria, paz interior, têm origem para além da mente. Começará a despertar. Liberte-se da sua mente. O que quer dizer exatamente por observar o pensador? Se uma pessoa for ao médico e dizer, ouço uma voz dentro da minha cabeça, o mais certo é que essa pessoa seja remetida para um psiquiatra. O fato é que, de um modo muito semelhante, praticamente toda a gente ouve constantemente uma voz, ou várias vezes dentro da cabeça. É o processo do pensamento involuntário que você tem o poder de travar, embora não saiba, monólogos ou diálogos internos. Provavelmente já se cruzou na rua com pessoas malucas que falam, resmungam incessantemente consigo próprias. Pois bem, isso não é muito diferente daquilo que você e todas as outras pessoas normais fazem, só que não o fazem em voz alta. A voz comenta, especula, critica, compara, queixa-se, gosta, não gosta, e por aí fora. A voz não é necessariamente relevante para a situação em que você se encontra no momento. Provavelmente ela estará a reviver o passado recente ou distante, a ensaiar ou a imaginar possíveis situações futuras. Aqui, ela muitas vezes imagina que as coisas irão correr mal ou terão resultados negativos. Chama-se a isto preocupação. Por vezes, essa pista sonora é acompanhada por imagens visuais ou filmes mentais. Mesmo que a voz seja relevante para a situação presente, ela interpretará essa situação em termos de passado. É assim porque a voz pertence à sua mente condicionada, que é o resultado de todo o seu historial passado. Assim como do contexto mental e cultural coletivo que você herdou, portanto, você vê e julga o presente através dos olhos do passado e obtém dele uma visão totalmente distorcida. Não é raro que a voz seja o pior inimigo de uma pessoa. Muitas pessoas vivem com um carrasco na cabeça, que as ataca e castiga constantemente e lhes suga a energia vital. Ela é causadora de uma tremenda angústia e felicidade, assim como de doenças. Mas há boas notícias. Você pode libertar-se da sua mente. É a única libertação verdadeira. Poderá começar a dar o primeiro passo já neste momento. Comece por ouvir a voz de dentro da sua cabeça o maior número de vezes que puder. Preste particular atenção a quaisquer padrões de pensamentos repetitivos. Esses velhos discos riscados que provavelmente estão a tocar na sua cabeça há muitos anos. É isso que eu quero dizer com observar o pensador, que é uma outra maneira de dizer: escute a voz dentro da sua cabeça, esteja lá como testemunha presencial. Ao escutar essa voz, escute-a com imparcialidade. O mesmo é dizer: não julgue, não critique nem condene o que ouve, porque fazê-lo significaria deixar a mesma voz entrar novamente pela porta de trás. Depressa, compreenderá. Lá está a voz, e aqui estou eu a ouvi-la, a observá-la. Esta consciência de que eu estou, esta sensação da sua própria presença, não é um pensamento, tem origem para além da mente. Tem origem para além da mente. Por isso, quando escutar um pensamento, esteja ciente não só do pensamento, mas também de si próprio, como testemunha. Do pensamento surge
então uma nova dimensão de consciência. Enquanto ouve o pensamento, sentirá uma presença consciente, a do seu eu mais profundo. Por trás do pensamento subjacente a ele, o pensamento perderá então o poder que tem sobre si e rapidamente abrandará, porque você deixou de estimular a mente através da sua identificação com ela. É o começo do fim do pensar involuntário e compulsivo. Quando o pensamento abranda, você sente uma descontinuidade no caudal mental. Um hiato de ausência de mente. Ao princípio, os hiatos serão curtos, talvez de alguns segundos, mas gradualmente tornando-se mais prolongados. Quando esses hiatos ocorrem, você sente uma certa quietude, uma certa paz dentro de si. É o início do seu estado natural de união sentida com o ser, a qual é geralmente ofuscada pela mente. Com a prática, a sensação de quietude e de paz será mais profunda. De fato, a sua profundidade não tem fim. Sentirá igualmente uma sutil emanação de alegria a surgir bem do fundo de si, a alegria do ser. Não é um estado que se pareça com o êxtase, de maneira nenhuma. Aqui não há perda da consciência, antes pelo contrário, se o preço da paz interior fosse uma diminuição da sua consciência, o preço da quietude, uma falta de vitalidade e de vivacidade, então não valeria a pena ter essa paz e essa quietude. Nesse estado de ligação interior, você encontra-se muito mais atento, muito mais desperto do que no estado de identificação com a mente. Está plenamente presente. Esse estado eleva igualmente a frequência vibratória do campo de energia que dá vida ao corpo físico, à medida que entra mais profundamente nesse reino de ausência de mente, como por vezes se diz Oriente. Atingirá o estado da pura consciência. Muito bem, pessoal. Então aqui estamos na página 21, pulando para a página 22. Hoje, dia 25 de março de 2020, finalizo esse vídeo. Mais uma vez aí agradeço, gratidão aí a você que está assistindo, ouvindo esse vídeo, ou lendo, né? O que se você sentir melhor, já estou feliz por sua dedicação e tempo, e sua disponibilidade de tempo em vir aqui assistir esse vídeo aí. Até mais. Até o próximo.